Amados, começamos o ano com um tema que divulgamos o ano inteiro, chamados para fazer a diferença. Amados, empezamos el año con un tema que lo trabajamos durante todo el año que se llama Llamados para hacer la diferencia. A nossa oração estava em Abacuque 3:2. Nuestra oración siempre estuvo en Habacuc 3:2. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Realiza de nuevo en nuestros días las mismas obras maravillosas que hiciste en el pasado. Então, talvez você possa me perguntar, Entonces tal vez tú me preguntas hoy, acabou o ano, ¿ya se terminó el año? então esse tema também se acabou? Entonces ese tema también se terminó. Esse tema é eterno, Ese tema va a ser eterno, porque é a palavra de Deus. porque es la palabra de Dios. Fazer a diferença na nossa geração Hacer diferencia en nuestra generación é fazer o que Jesus pediu. es hacer lo que pidió Jesús. Ele disse, vocês devem ser o sal da terra, Él dijo así, ustedes tienen que ser sal de la tierra, a luz do mundo. la luz del mundo. Sim, mas as coisas estão difíceis, Sí, pero las cosas están difíciles, muito. bastante E difíciles. ele nos avisou. Y Él nos advirtió de eso. Paulo reforça Pablo nos da un refuerzo. em 2 Timóteo 3. En 2 de Timoteo 3, Ele diz, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. él dijo así, saben, ustedes en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Então esse é o cenário. Entonces ese es el escenario. Jesus disse, eu estou mandando vocês como ovelhas para o matadouro. Jesús dijo así, yo estoy mandando a ustedes como las ovejas al matadero. Nós queremos o quê? Entonces, ¿qué es lo que no queremos nosotros? Queremos uma igreja que a pastora seja Alice. Queremos que una iglesia donde la pastora es Alicia, Alice é aquela Alice no en el País país das de las Maravilhas. maravillas. Essa igreja não existe, queridos. Esa iglesia no existe, amados. Você é a igreja. Tú eres iglesia. Eu sou a igreja. Yo soy iglesia. E é para ser igreja no meio disso tudo. Y tenemos que ser iglesia mientras todo eso pasa. É nesse lugar que a gente tem que entrar com a voz de comando. En este lugar que tenemos que entrar con una voz de comando, Com a palavra rema. con la palabra rema. Senão não necessitamos de igreja. Si no, no es necesario iglesia. Igreja é para fazer a diferença. Iglesia es para hacer la diferencia. Não importa o que aconteça. No importa lo que suceda. Ah, pastor, porque tem muita gente enferma. Ah, pastor, pero hay muchas personas que están enfermas. Tem muita gente saudável. Ah, pastor, muchas personas están A saludables. igreja está lotada. La iglesia está llena. A igreja está vazia. La iglesia está vacía. Isso não importa. Eso no importa. Seguimos adiante. Seguimos adelante. Nós não somos daqueles que voltam atrás. No somos de aquellos que retroceden hacia atrás. Estamos sobre a rocha. Estamos sobre la E roca. quem está sobre a rocha não Y foge. quien está sobre la roca no huye. Amén. Às vezes, por tantas coisas ruins que passam, Muchas veces por todas las cosas malas que suceden, como crentes, como creyentes, nós queremos ficar escondidos, nosotros queremos escondernos, proteger a nossa família. proteger nuestra familia. O nome disso é omissão. El nombre de eso es omisión. E omissão é um erro. Y la omisión es un error. A palavra diz em Tiago 4,17. La palabra lo dice en Santiago 4:17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Não importa o que está acontecendo. No importa lo que está sucediendo. Eu vou a um restaurante, Yo voy a un restaurante. eu vejo que tem um garçom que está triste. Yo veo que hay un mozo que me está sirviendo y está triste. Dá uma palavra de esperança. Dale una palabra de esperanza. Eu estou em um lugar, uma pessoa me tratou mal. Yo estoy en un lugar y una persona me trató mal. Derrame amor sobre essa pessoa. Derrame el amor por esa persona. Nós temos que dar um choque nessa Nosotros tenemos que chocar a esas personas.
Mas não são com armas humanas, pero no son con armas humanas, são com as armas espirituais. son con armas espirituales. Você é igreja. Tú eres iglesia, Você sozinho, tú solito, com Deus. con Dios. Quando você entra num lugar, Cuando tú entras en un lugar, é um impacto fulminante. tú traes un impacto fulminante. Pode acreditar nisso. ¿Puedes creer en eso? Você foi chamado para fazer a diferença. Tú fuiste llamado para hacer la diferencia. Efésios 5,14 diz: En Efesios 5:14 dice, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esse é um momento de avivamento Ese es un momento de avivamiento pessoal, personal. na minha casa. En mi casa, Eu e minha esposa, yo y mi esposa, eu e você, yo y tú, a tú y igreja yo, como la todo. iglesia como un todo. mas começa em algum lugar. Pero empieza en algún lugar. E aonde começa, ¿Y pastor? dónde empezó, pastor? Dentro de mim. Dentro de mí. É aquela oração pela madrugada. Es la oración que tú haces durante la madrugada. No momento que você pensa, perdi o sono. En un momento que tú dices, ay, el sueño se me fue. Você não perdeu nada. No, tú no perdiste tu sueño. O Senhor está te chamando para conversar com você. Si tú te desvelaste porque Dios te está despertando para conversar con Él. Gasta tempo com Ele. Gasta tiempo con el Señor. Conversa com Ele. Conversa con el Señor. Talvez muitas vozes vão te falar. Tal vez muchas voces te van a hablar. Ah, você está derrotado. Ah, tú eres un Tu está derrotado. em problemas. Ah, hay Você está problemas. com problema de saúde. Ah, tú tienes problemas de salud. Isso pode falar o que quiser. Eso puede decir lo que quiera. Mas levante sua mão Pero levante tu mano e diga, ainda que eu estivesse morto, y diga así, todavía aunque yo estuviera muerto, o Senhor vai me levantar el Señor me levantará e vai me iluminar. y me va a iluminar. A palavra diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. La palabra dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos Cristo te iluminará. y te alumbrará Cristo. Essa palavra tem que estar no nosso coração. Esa palabra tiene que estar en nuestro corazón. Passamos um ano bem difícil, Pasamos por un año muy difícil, mas de muitas realizações. pero también de muchas realizaciones. Não paramos. No paramos. 2020 você sabe como foi. 2020 tú sabes cómo fue. Quão difícil foi tudo. Fue tan difícil todo. Pensávamos que 2021 talvez chegássemos rapidamente à cura. Y nosotros pensábamos que ya para 2021 pudiéramos alcanzar la sanidad completa de la enfermedad. Mas veio confusões de todos os lados. Pero vino confusiones de todas partes. Faltava produto. Faltaba Os productos. produtos ficaram caros. Los productos se subieron de precio. Sentimos nesse país uma coisa que não é muito comum, inflação. Sentimos en ese país lo que nunca hubo, que no es común, inflación. Tantas coisas Y passando. muchas cosas sucedieron. E agora, no final do ano, Y ahora, a terminar el año, parece que não tem vacina nenhuma. parece que ya no hay vacuna por ninguna parte. Porque está todo mundo ficando enfermo. Porque de novo. todos se están enfermando otra vez. O que é que nós vamos fazer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A igreja do Senhor Jesus avança. La iglesia del Señor Jesús avanza. O reino de Deus avança. El reino de Dios avanza. É inevitável. Es inevitable. Não tem como parar. No hay como parar el reino de Dios. E eu quero fazer parte disso. Y yo quiero hacer parte de ese avance. Porém, o que é que nós precisamos de fazer? Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Nós precisamos entender que Deus opera numa frequência, Necesitamos entender que Dios obra en una frecuencia, num tempo. en un tiempo. E nós precisamos, como igreja, segurar isso no nosso coração. Y nosotros necesitamos, como iglesia, retener esto en nuestro corazón. Eu faço diferença na minha geração. Yo hago diferencia en mi generación, Mas eu preciso me mover para uma outra estação. pero yo necesito moverme para una otra estación. Nós acabamos de orar agradecendo a Deus pelo ano. Nosotros ahora recién oramos agradeciendo a Dios por el año. Eu queria chamar um vídeo de retrospectiva. Y yo quiero ahora que ustedes vean un video de retrospectiva. Por que é importante isso, ¿Y pastor? por qué es importante eso, pastor? Porque nós nos esquecemos de tanta coisa que Deus faz. Porque nosotros nos olvidamos de tantas cosas buenas que Dios hace. E precisamos lembrar, Y necesitamos recordar, agradecer, agradecer, se a gente quer avançar. si queremos avanzar. Então eu queria pedir aos meus irmãos da mídia, se for possível, que coloquem esse vídeo. Entonces yo quiero pedir a mis hermanos que por favor, si es posible, puedan poner ese video. Estamos terminando mais um ano desafiador na história da nossa geração. Começamos 2021 pedindo a Deus, realiza de novo nos nossos dias as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado. Ao longo do ano,
podemos entender que toda essa situação não começou em nós e não vai terminar em nós, mas que somos aqueles que foram chamados para fazer a diferença na nossa geração. A colheita é o fruto do que plantamos, mas às vezes, mesmo fazendo tudo certo, ficamos com a sensação de que a colheita falhou. Esse foi o sentimento de Abacuque. Ele plantou a figueira, adubou, cuidou, regou, mas no tempo que ele esperava, ela não floresceu. A oliveira mentiu para ele. Fez que ia dar o fruto e não deu. Mesmo assim, ele disse que continuaria se alegrando no Senhor. Qual foi o segredo dessa fé? No meio do caos, o profeta aprendeu a subir na sua torre de vigia e se colocar na fortaleza e aguardar até ouvir Deus falar com ele. Isso é fé. Ela só nasce quando aprendemos a gastar tempo com Deus. Muitos, na prova, desistiram. Outros subiram na sua torre de vigia e ali não só falaram com Deus, mas principalmente ali aprenderam a ouvir Deus falar com eles. A colheita não falhou, ela nunca falhará. Ela apenas foi transformada numa semente ainda mais poderosa, que em algum momento irá produzir uma colheita ainda mais excelente. Mas que momento é este que muitas vezes não compreendemos? Então Deus responde para o profeta: se parecer que está demorando, espere, já está a caminho, vai chegar na hora exata. Mas qual é a hora exata? Na hora exata, nós podemos celebrar 22 anos do nosso ministério com a unção de novos pastores separados como de domes para servir ao corpo. Na hora exata, nós celebramos a Páscoa com o apoio do nosso Ministério de Teatro, impactando muitas vidas. A glória cobre os céus, a terra toda te louva, tua luz brilha eternamente, dissipando toda a escuridão. Mesmo com as fronteiras fechadas, conseguimos realizar mais um GI. Graças te damos, Pai. Realizamos batismos. Nosso refúgio. Fazes agora, Senhor, o que fizestes um dia. Nosso Ministério de Pequenos Discípulos esteve ativo o ano inteiro e com a força do corpo, em outubro, celebramos mais um Aleluia. A glória cobre os céus, a terra toda te louva, tua luz brilha eternamente. Tivemos nossos adolescentes recebendo, mas também servindo em algumas ocasiões. E da videira não haja o fruto. Graças te damos, ó Pai. Tu és nosso refúgio. Os jovens estiveram ativos o ano todo. Fazes agora, Senhor, o que fizestes um dia. A intercessão, como sempre, foi a coluna. Derrama teu fogo em nós. Fazes agora, Senhor, o que fizestes um dia. Queremos ver tu. Os ministérios de recepção, mídia, som e tradução fizeram a diferença. Derrama teu fogo.
Usinarte voltou esse ano em grande estilo. Muitos foram os encontros do Ministérios de Homens e de Mulheres. Juntos andaremos, confiados no amor, tudo venceremos. O Senhor é nossa força, firmados andaremos, confiados no amor. Fechando com o nosso Friendsgiving, um evento para marcar nossa geração, tanto pelo carinho dos que serviram, como pela participação dos que receberam. O Ministério de Louvor deu o tom o ano inteiro. Fizestes um dia, queremos ver tua glória. E o nosso Vida com Vida News registrou tudo. Estamos a poucos instantes de adentrar o ano novo e mesmo tendo vivido todos esses propósitos de Deus em 2021, ainda existem muitas outras coisas que gostaríamos que tivesse se cumprido na nossa vida. Então nós perguntamos: até quando, Senhor? E Ele nos responde: se parece que está demorando, espere, já está a caminho, vai chegar na hora exata. Nós vivemos no tempo quantitativo chamado Cronos, e é no Cronos que em poucos instantes vamos adentrar no ano de 2022. É no Cronos que vemos o agir de Deus em nossas vidas. Mas Deus vive num tempo qualitativo chamado Kairos, no qual Ele diz que para tudo há um tempo determinado. Às vezes pode parecer que está demorando, mas Ele é quem determina o tempo e as estações. Esse é o nosso desafio: aprender a viver no tempo de Deus, na estação que Ele determinou para as nossas vidas. Que possamos caminhar em 2022 vivendo na estação de Deus, Kairos. Glória a Deus. Gloria a Dios. Então, como comentava eu, Entonces, como ya estaba comentando anteriormente, nós sabemos que fomos chamados para fazer diferença. nosotros sabemos que fuimos llamados para hacer la diferencia. E isso não fomos chamados para fazer isso em um ano, Y eso no fue solamente para hacer en un año, mas por toda a nossa vida. pero por toda nuestra vida. Mas nós precisamos aprender Pero nosotros necesitamos aprender que Deus tem seu tempo, que Dios tiene su tiempo, sua estação. su estación. Precisamos andar alinhados a essa estação. Necesitamos estar alineados con la estación del Señor. Em Hebreus 10:37, En Hebreos 10:37. porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Um versículo que nós lemos algumas vezes até nessa retrospectiva. Es un versículo que ya leímos también a través de la retrospectiva Eu quero repeti-lo. y yo voy a repetir. Abacuque 3:2. Habacuc 3:2. Se parecer que está demorando, espere. Já está a caminho, vai chegar na hora exata. Si parece que está tardando, espere. Ya está en camino, va a llegar en la hora exacta. Se você está perto de uma pessoa que é de sua família, Si tú estás cerca de una persona que es de tu familia que você tem contato com ela, y tú tienes contacto con esa persona, anime essa pessoa. dé una palabra de ánimo a esa persona. Diga a ela, se parece que está demorando, Diga así, si parece que está tardando, espere, espere. já está chegando. Ya está en camino. Sabe, queridos, no Novo Testamento, Sabe, queridos, en el Nuevo Testamento, a palavra kairos significa o tempo determinado no propósito de Deus. la palabra kairos significa el tiempo determinado para el propósito de Dios. É o momento em que Deus age. Es el momento en que Dios actúa. Quando em Marcos 1,15 Jesus fala, Cuando en Marcos 1:15 Jesús habla, ele fala assim: él dice así: o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Él dice así, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean que el Evangelio. Essa palavra tempo, Esa palabra tiempo no grego, en griego é kairos. es kairos. Jesus está dizendo, finalmente, Jesús está diciendo así, por fin, depois de tantos anos, después de muchos años, agora vai se cumprir. ahora se va a cumplir. 86 vezes a palavra kairos é usada no Novo Testamento. 86 veces la palabra kairos es utilizada en el Nuevo Testamento. Tem outra palavra que nós conhecemos, Hay otra palabra que nosotros también conocemos, que é cronos, que es cronos, é usado menos, que es utilizado un poquito menos, 54 vezes. 54 veces es Ambas utilizado. são importantes. Ambas son muy importantes. Nós vamos deixar o ano 2021 daqui a algumas horas. Nosotros vamos a dejar para atrás el año 2021 de aquí a algunas horas E vamos entrar no ano 2022. y vamos a empezar en el año 2022. Isso é contado pelo Cronos. Y eso es contado como el cronos. É algo cronológico. Es algo cronológico. Estamos contando. Podemos contar. Quando precisamos entender que a diferença de Cronos para Kairos Necesitamos entender que hay una diferencia de cronos para kairos. é que o Cronos se refere a um período específico de tempo, como um dia, uma hora, um minuto. Es que el crono se refiere a un periodo específico de tiempo. Puede ser un día, una hora, un minuto. E Kairos significa uma estação. Y kairos significa una estación. Foi cumprido, Fue cumplida. terminou. Se terminó. Agora vai acontecer. Ahora va a suceder. E é preciso que, como servos de Deus, Y es necesario que como siervos del Señor, a gente vai viver no Cronos. nosotros vamos a vivir en el cronos. Estamos nessa terra, Porque estamos en esa tierra. mas o nosso coração tem que estar no Kairos, Pero nuestro corazón tiene que estar en el kairos. para que possamos esperar a estação de Deus. Para que podamos esperar la estación correcta de Dios. Jesus está falando com seus discípulos Jesús está hablando a sus discípulos. e ele traz uma palavra nova. Y Él les trae una nueva palabra. Em João 7,6. En Juan 7:6. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo, que é Kairos, ainda não chegou, mas o vosso sempre, a palavra aqui é pantote, está presente. Entonces Jesús les dijo, para mí el momento, tiempo, kairos, aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento o tiempo que aquí es pantote es siempre bueno. O que Jesus estava dizendo? ¿Qué es lo que Jesús quería decir? Se eu for a Jerusalém, Si yo voy ahora a Jerusalén, eu preciso ir na hora certa. yo necesito ir en el momento correcto. Jesus sabia que ia ser crucificado. Jesús ya sabía que iba a ser crucificado. Então ele dizia, eu não posso ir e voltar como vocês. Entonces él decía, yo no puedo ir a Jerusalén, ir y venir como ustedes. Mas vocês podem fazer isso. Pero ustedes sí pueden hacer Porque eso. tem a ver com o seu dia a dia, Porque tiene que ver con su día a día, com a sua rotina. con su rutina. E eu acho interessante porque Jesus não despreza a rotina. Y ahí me parece interesante porque Jesús no menosprecia la rutina. A palavra é pantote. La palabra es pantote. Isso que você faz todo dia. Es lo que tú haces todos los días. Vamos entender isso melhor. Vamos a entender un poquito más. O Cronos nos prepara através de processos para o Kairos. El Cronos nos prepara a través de procesos para el Kairos. Se eu não for preparado, quando o Kairos chegar, eu jogo fora a bênção. Si yo no soy preparado, cuando llegue el Kairos, yo boto fuera la bendición. Minha esposa está lendo o livro de Reis Mi esposa está leyendo el libro de Reyes e sempre quando ela tem uma leitura bíblica, ela comenta comigo. y siempre cuando ella lee la Biblia, ella hace un comentario conmigo. E ela estava assim surpresa Y ella estaba bastante sorpresa com alguns reis que foram ungidos reis e passaram dias e pronto, acabou. con algunos reyes que fueron ungidos reyes y pasaron algunos días y se terminó. 7 dias, não foi? Algunos reyes fueron solo 7 días, ¿no es cierto? 30 dias. 30 días otros. Outros foram 42 anos. Otros fueron 42 años. Você diz, qual foi a diferença, pastor? Entonces tú me preguntas, ¿cuál es la diferencia, pastor? Estava preparado, não estava preparado. Estaba preparado y no estaba preparado. Quem não está preparado Quien no está preparado se torna rei, se vuelve rey não sabe o que fazer. y no sabe lo que hacer. E você fala, mas como é que se prepara? Como é que se prepara um rei, pastor? Y tú me preguntas, pero pastor, ¿cómo se prepara un rey? Sendo servo, Siendo correcto, servo, siendo siervo, trabalhando, trabajando, servindo. sirviendo.
Deus tem coisas maravilhosas para você em 2022. Dios tiene cosas maravillosas para ustedes en 2022. Você está pronto? ¿Tú estás listo? Você diz, não sei. Y tú dices, bueno, yo no sé. Então não despreze o Cronos. Entonces no menosprecie el Cronos. Aquilo que você vai fazer diariamente Aquello que tú vas a realizar todos los días precisa lhe equipar, lhe ajudar necesita ayudarte, darte herramientas para quando o Kairos chegar. para cuando llegue el Kairos de Dios. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. En Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día llegue perfecto. Traga junto com o Cronos o Pantote. Tiene que traer junto con el Cronos el Pantote. O Cronos é o tempo cronológico. Cronos es el tiempo cronológico O Pantote é a minha rotina. y el Pantote es mi rutina. Então preste atenção. Entonces pongan atención. O Pantote nos alerta sobre a liberdade de sempre escolher o que fazer. El Por- Pantote, perdón. Pode falar? El Pantote nos da una alerta de la libertad de siempre poder elegir lo que debemos hacer. Portanto, deveríamos usar o Pantote para cumprir o propósito e nos alinhar com Kairos. Entonces debemos utilizar el Pantote para cumplir con el propósito y alienarnos con el Kairos. Quando pensamos assim, Cuando pensamos así, nada é por acaso. entonces cuando pensamos de esa manera, nada es casualidad. Você vai fazer um exercício. Tú vas a hacer un buen ejercicio. Isso é Pantote. Eso es Pantote. Você pode sempre fazer isso, Tú puedes hacer eso cuando quieras, mas faz de modo que glorifique a Deus. pero haga de una manera que va a glorificar a Dios. Porque dentro do Cronos ele vai te preparar para o Kairos. Porque cuando tú cumples el crono, dentro del cronos, Él te prepara para el Kairos. Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. En Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Coisas normais. Cosas que son Eu normales. vou cozinhar, Yo voy a cocinar, eu vou trabalhar, yo voy a trabajar, eu vou vender um carro, yo voy a vender un auto, eu vou comprar um carro. o yo voy a comprar un auto. Não, eu vou colocar uma porta. No, yo voy a poner una puerta. Seja o que for, Sea lo que sea, ensina-nos enséñanos a fazer isso a hacer eso de modo de una manera extravagantemente glorioso. que sea extravagantemente glorioso. Daniel tinha um espírito de excelência. Daniel tenía un espíritu de excelencia. O que significa isso, pastor? ¿Qué es lo que es eso, pastor? Porque no Pantote, Pero que es porque en el Pantote, naquilo que ele fazia no dia a dia, aquello que él hacía día a día era diferente. era diferente. As pessoas sentiam o cheiro de Deus. Las personas podían sentir el olor de Dios. Salmo 119:37 diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Salmo 119:37 dice, aparta mis ojos para que no se fijen cosas vanas, avívame en tu camino. O salmista está dizendo: eu tenho uma tendência de colocar meus olhos e ficar olhando para coisas inúteis. El salmista está diciendo así, yo tengo una tendencia para poner mis ojos y fijarme en cosas que son inútiles. Ele está dizendo: me ajuda a desviar os meus olhos disso. Él está diciendo así, ayúdame a apartar mis ojos de eso. Desculpe. Perdón. O que o salmista está dizendo é o seguinte: me permita, Senhor, colocar meus olhos naquilo que tem produtividade, futuro, que tem a ver com o teu plano. Lo que el salmista está diciendo así, permítame, Señor, a poner mis ojos en aquello que hay creatividad, que tenga que ver con tus planos, Señor, tus planes. Então, tem uma coisa importante aqui. Entonces hay algo importante aquí. Como é que eu faço, pastor, para esperar a estação de Deus? ¿Cómo yo hago, pastor, para esperar la estación de Dios? Paciência. Tenga paciencia. A gente vive num mundo muito nervoso. Nosotros estamos en un mundo muy agitado. Tudo é para ontem. Todo es para ayer. Tem que ser tudo rápido. Todo tiene que ser rápido. Jesus disse que isso não traz fruto. Y Jesús dijo que eso no trae frutos. O que traz fruto é permanecer. Lo que trae frutos es permanecer. João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer, não, permanecer fica parado, permaneça. Permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, pero permanecer en qué? ¿Estar estagnado? No. Permanecer en él, yo en él. Este lleva muchos frutos porque separado de mí, nada podéis hacer.
Você tem um ano novo pela frente? Tú ahora tienes un año nuevo por adelante. No tempo Cronos. En el tiempo Cronos, Muitas coisas vão acontecer esse ano, muchas cosas van a suceder este año, que é o tempo de Deus. que es el tiempo de Dios. Coisas que talvez você faz 5 anos que está esperando. Cosas que tal vez tú estás esperando hace 5 años, 10, 10, 2, 2, não importa. no importa eso. A estação de Deus está andando La estación de Dios está caminando e vai se cumprir. y se va a cumplir. Não é porque 2022 é especial, No es porque 2022 va a ser especial, é porque teu Deus é especial. es porque tu Dios es especial E Ele faz de você um ser especial. y Él hace de ti un ser especial. O que é que eu preciso fazer? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Permaneça nele. Permanezca en Él, Permaneça nele. permanezca en Él. Eu queria dizer uma quarta palavra em grego. Y yo quiero decir ahora una cuarta palabra en griego. Eu já falei de Cronos, Yo ya hablé de Cronos, de Pantote de Pantote e de Kairos. y de Kairos. Mas existe uma palavra em grego chamada pleroma. Pero existe una palabra en griego que se llama pleroma. Pleroma é quando o Kairos desce na terra. Pleroma es con el Kairos baja hacia nosotros en la tierra. O pastor Ângelo, quando estava orando, El pastor Ángel, cuando estaba orando, ele estava falando do Isaías 53. él estaba hablando sobre Isaías 53. E no Isaías 53 é um texto profético. Y Isaías 53 es un texto profético. E você falou o que significa texto profético. Y tú me preguntas, ¿qué significa texto profético, pastor? É um texto que eu falo no presente, Es un texto que yo hablo en el presente, de uma coisa que vai acontecer no futuro, de algo que va a suceder en el futuro, como se já tivesse acontecido. como si ya hubiera acontecido. Então no Salmo 53, Entonces en el Salmo 53, desculpa, o Isaías 53, perdón, Isaías 53, está falando ali do sacrifício de Jesus. está hablando en ese texto del sacrificio de Jesús. E isso ainda faltava alguns séculos para acontecer. Y eso todavía tendría que pasar algunos siglos para suceder. Mas Isaías não falou acontecerá. Pero él no dijo así, va a suceder. Ele disse já aconteceu. Isaías dijo, ya sucedió. Ele levou sobre si Él llevó sobre él as nossas enfermidades. nuestras enfermedades. Jesus ainda ia fazer isso, Jesús todavía iba a hacer eso. mas o profeta fala como se ele já tivesse feito. Pero el profeta lo pronuncia como si él ya hubiera hecho. Você está comigo aqui? ¿Estás conmigo aquí? As coisas na sua vida que você acha que será que isso vai acontecer? Nos céus ela já aconteceu. Las cosas que en tu vida todavía piensas, ¿será que va a suceder? En el cielo ya sucedieron. Já aconteceu. Ya pasaron. Porque isso é um tempo profético. Porque ese era un tiempo profético. Um dia, Un día, numa sexta-feira à tarde, un viernes por la tarde, aquilo que tinha sido falado pelo profeta no Kairos, aquello que fue hablado por el profeta en el Kairos, ele estava dizendo, ele levou sobre si as nossas dores. él estaba diciendo, él llevó sobre él nuestras enfermedades, Kairos. Kairos, Mas um dia, numa sexta-feira à tarde, pero un día de viernes por la tarde, Jesus foi crucificado. Jesús fue crucificado. E naquele dia, Y en aquel día, o que tinha sido profetizado no Kairos todo lo que fue profetizado en el Kairos desceu sobre a terra. bajó en la tierra. O nome desse tempo é pleroma. El nombre de ese tiempo es pleroma. 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 É quando o Kairos acontece. Es cuando el Kairos sucede. É quando ele desce. Es cuando el Kairos baja. É quando se torna o que era futuro, se torna presente. Es cuando se vuelve lo que era futuro, viene hacia el presente. Como se já tivesse acontecido Como no si passado. ya hubiera sucedido. A Bíblia diz La Biblia dice que vai ter um dia que Jesus vai voltar. que un día Jesús va a volver. E você diz, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Y tú dices, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, pastor? Você tem que permanecer nele. Tú tienes que permanecer en Él. Mas tem uma pandemia. Pero estamos pasando por una pandemia. Permaneça nele. Permanezca en Él. Eu estou com um emprego não muito bom. Yo tengo un trabajo que no es muy bueno. Permaneça nele. Permanezca en Él. Eu estou num trabalho espetacular. Estou ganhando muito dinheiro. Yo tengo un trabajo que es espectacular. Yo gano mucha plata en ese trabajo. Permaneça nele. Permanezca en Él. Eu estou com muita saúde. Yo tengo mucha salud. Permaneça nele. Permanezca en Él. Estou passando algumas enfermidades. Yo estoy pasando por algunas enfermedades. Permaneça nele. Permanezca en Él. Como é que eu faço? ¿Y cómo yo hago? Você tem que estar no azeite, Tú tienes que estar en el aceite, cheio lleno do Espírito Santo. del Espíritu Santo.
A Bíblia conta uma história e eu quero terminar com essa história. La Biblia cuenta una historia y yo quiero terminar mis palabras con esa historia. Mateus 25, Mateo 25, versículo 1. en el versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el novio. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, não levaram azeite. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Agora escute isso. Ahora escuchen. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Eu tenho uma pergunta a fazer. Y yo quiero hacer una pregunta para ustedes. O noivo demorou? ¿El novio estaba tarde? Parecia que sim, Parecía que él estaba tarde, mas ele não estava tarde. pero no estaba, él no tardó. E havia um tempo para ele vir. Hubo un tiempo para él venir, Ele disse: se parecer que demora, porque él dijo, si parece que va a tardar, espere. espere. Mas aqui está dizendo que todas dormiram. Pero aquí está diciendo que todas durmieron. É possível que você durma, Es posible que tú duermas, que você se canse, que tú estés cansado, mas não é possível que a sua lamparina, a sua luz esteja vazia. pero no es posible que tu lámpara esté vacía sin aceite. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 5 tinham azeite, 5 tenían el aceite 5 não tinham. y 5 no tenían el aceite. Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Nós precisamos entrar na estação de Deus. Nosotros necesitamos entrar en la estación de Dios. Essa não é uma estação de agitação. La estación de Dios no es una estación agitada, É uma estação de permanência. es una estación de permanecer. Lâmpada cheia de azeite. La lámpara llena de aceite, Como o povo de Deus estava lá no Egito. como fue con el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. A 10ª praga estava vindo. La 10ª plaga estaba viniendo sobre ellos E foi dito ao povo: y se les dijo al pueblo, coloque o sangue do cordeiro nos umbrais. ponga la sangre en los umbrales de la puerta, Coloquem suas roupas. ponga sus ropas, Estejam preparados. estén preparados, Estejam com o seu bordão na mão. esté con su bordón en la mano, Estejam calçados. tenga sus zapatos, Prontos. listos, Preparados. preparados. Essa é a Páscoa do Senhor. Esa es la Pascua del Señor. O Senhor quer levantar uma igreja nesses últimos dias. El Señor quiere levantar una iglesia en esos últimos días, Preparada. lista, Que permanece na que videira. permanezca en la vid, Que tem suas lâmpadas cheias de que azeite. tiene sus lámparas llenas de aceite E esperam pelo Kairos. y que esperan por el Kairos de Dios. Pode ser que pareça que demore. Puede ser que está pareciendo que tarde, Mas espera no Senhor. pero esperan en el Señor. Entra na estação de Deus. Entra en la estación de Dios E segue fazendo a diferença na y sua sigue geração. haciendo diferencia en su generación. Que neste ano sejamos despertados para nos alinhar à frequência de Deus. Que este año seamos despertados para alinearnos con la frecuencia de Dios, Independente das circunstâncias. independiente de las circunstancias, Que possamos usar nosso tempo diário que podamos utilizar nuestro tiempo diario para viver na estação de Deus. para vivir en la estación de Dios. Em cada pantote, En cada pantot, em cada coisa que você vai fazer. en cada cosa que tú vas a hacer, Mais simples que pareça ser. por más simple, sencilla que sea lo que vas a hacer. Lembre, Recuerden,
O Kairos está funcionando. El Kairos está viniendo. E vai ter o dia do pleroma. Y va a llegar el día que va a suceder el pleroma. Que você esteja pronto. Que tú estés listo. Que você esteja completamente pronta, minha irmã. Que tú estés completamente lista, mi hermana. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén. Glória a Deus. Quero Glória a fazer Deus. aleluia. Aplaudimos a ti, Senhor. Aleluya. Aplaudimos a ti, Señor. Vamos fazer uma oração por esse ano que começa. Vamos a hacer una oración por este año que va a empezar. Pai amado, em nome de Jesus, Padre amado, en nombre de Jesús, nos aproximamos do teu trono de graça. nos acercamos delante de tu trono de gracia. Já agradecemos a ti, Senhor, por tudo que passamos de 2021. Ya dimos gracias, Señor, a ti por todo lo que sucedió y pasamos en el año 2021. Mas agora queremos entregar a ti 2022. Pero ahora queremos entregar a ti 2022. E eu quero profetizar. Y yo quiero profetizar Esse ano é um ano abençoado. que este año va a ser un año bendecido. Não porque tem pandemia ou porque não tem pandemia. No porque tenemos pandemia o no tenemos pandemia, Mas por causa de ti. pero por causa de Porque ti, nós Señor. estamos firmados em ti. Porque estamos firmados Tu és en a ti. videira. Tú eres nuestra vid. E quando nós estamos firmados em ti, Y cuando estamos firmados en na ti, estação Señor, en la apropriada, estación correcta, frutificamos. vamos frutificar. E esse é um ano de muito fruto. Y este va a ser un año de muchos Queremos frutos. dizer isso, Senhor, Queremos decir esto, para Señor, edificar a tua noiva, para poder edificar a tu tua novia, igreja, tu iglesia, mas também para glorificar teu nome. pero para también glorificar tu nombre. Nesse momento, Senhor, En este momento, Señor, nós levantamos um altar a ti nosotros levantamos un altar para ti, de Señor, adoração de adoración, e dizemos: y decimos nós te amamos, que te amamos, Señor, mas sabemos que te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. que sabemos que te amamos porque tú nos amaste primero, Glória a Señor. teu nome. Gloria a tu nombre. E é no teu nome, Y es en Jesus. tu nombre, Jesús. Nome acima de todo nome. Nombre que está por Que encima de oramos, todo nombre que oramos. glorificamos. Glorificamos. Aleluia. Aleluia. Amém e amém, Amém e e amém. amém. Você pode aplaudir o Puedes Senhor? aplaudir al Señor. Queria chamar os pastores que estão presentes aqui, Yo quiero llamar a los pastores que están aquí presentes, por favor, para que se aproximem da mesa. para que se puedan acercarse hacia la mesa. Eu não sei se você, quando entrou, percebeu que nós estávamos oferecendo lá fora a ceia. Yo no sé si cuando tú entraste aquí en la iglesia te diste cuenta que estamos ofreciendo el vasito para atender la cena del Señor. Se alguém não pegou por qualquer motivo, levante a sua mão que os irmãos da recepção vão lhe ajudar. Si alguien no tiene todavía la cena del Señor en sus manos, levante sus manos y algún hermano de la recepción te va a ayudar. Todos temos? ¿Todos tienen la cena? Amém. Amén. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, En la noche que el Señor Jesús fue traicionado, Ele trouxe os seus discípulos Él trajo sus discípulos e o seu corpo seria partido y su cuerpo que iba a ser partido por amor de nós. por amor de nosotros. Foi naquela noite Fue en aquella noche entregue ao Pai entregado al Padre e entregue à sua y noiva. fue entregado también a la novia. Nós somos a noiva de Cristo. Nosotros somos la novia de Cristo. E a palavra diz que devemos lembrar desse Y momento. la palabra dice que debemos recordar de este momento. Portanto, nesse momento, Entonces, en este momento, comamos todos o pão que nos foi dado, vamos todos a comer el pan que nos fue em dado obediência ao Senhor. en obediencia al Señor, Em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Solo por tu sangre puedo estar contigo. Solo por tu muerte tú me diste vida. Quando ressuscitaste
tu victoria también fue mía. Padre, en nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, Pai, em nome poderoso de Cristo Jesus, Senhor, venimos ante ti, Señor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, en obediencia, em obediência, porque tú nos has amado primero, Señor. porque Tu nos amaste primeiro, Senhor. Gracias, Padre, Obrigado, Deus, por enviar a Jesús por enviar Teu Filho amado Jesus y hacer el sacrificio en la cruz. e fazer o sacrifício na cruz. ¿Quién otro, Señor, hubiese podido bajar de su reino, Que Ele pôde descer do Seu reino dejar todo, completamente todo, e deixou tudo, completamente tudo, por nosotros, por nós, Senhor, que somos que pecadores? somos pecadores. Gracias, Señor, por ese amor eterno. Muito obrigado, Deus, por esse amor eterno. Gracias por tu fidelidad. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Gracias porque hasta aquí nos has traído. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos trazido. Señor, Senhor, te pedimos que vengas pronto, Padre. te pedimos, Regresa, Senhor, Señor. que o Senhor Aquí possa está tu voltar novia logo, Senhor. esperando con nuestras lámparas llenas. Aqui está a sua noiva esperando a Ti, Senhor, com nossas lâmpadas cheias. Gracias por todo lo vivido en el 2021 Obrigado por tudo que nós vivimos em 2021. y gracias por todo lo que vamos a vivir en el 2022. E obrigado por tudo que nós vamos viver no 2022. En nombre de Jesús. Em nome de Amén. Jesus, amém. Naquela noite, E naquela noite, a noite que o Senhor Jesus foi traído, na noite que o Senhor Jesus foi traicionado, ele sabia que ia acontecer isso. ele sabia que ia suceder isso. E ele escolheu chamar seus discípulos E ele eligió chamar a seus discípulos para fazer a ceia. para celebrar a Santa Cena del Senhor. Temos muito a aprender com isso. E nós temos muito que aprender com isso. Eu tive a oportunidade de ir nesse lugar. Eu tenho a oportunidade de estar aqui neste lugar. Não, eu tive em Eu Israel. tuve a oportunidade de estar neste lugar em Israel. E pude entender mais ou menos o que estava acontecendo. E como eu entendia mais ou menos o que estava sucedendo, No meu coração eu fiquei pensando, em meu coração eu pensei: se você tivesse a poucas horas de morrer, se tu tuvieras agora minutos antes de morir, o que é que você iria fazer? ¿qué es lo que tú ibas a hacer? Jesus resolve chamar os seus discípulos para comer. Jesús resolvió llamar a sus discípulos para cenar. E para nós talvez não faça muito sentido. Y tal vez para nosotros no hay ningún sentido eso. A Bíblia, ela valoriza muito a comunhão. La Biblia valora mucho la comunión. Naquele tempo, era um tempo bélico, En aquel tiempo era un tiempo bélico, um tempo de guerras. un tiempo de guerra. Não se comia com pessoas que você não conhecia No se podía estar con personas que tú no conocías para comer, para comer. porque é um momento que você estava fragilizado. Porque era un momento que tú estabas fragilizado. Você estava ocupando as duas mãos para comer. Tú estabas utilizando tus dos manos para comer. Era muito fácil alguém vir com a espada e te matar. Era muy fácil que alguien pudiera vir con una espada y traicionarte y matarte por la espalda. Então a primeira coisa que a comunhão nos traz é essa dependência de Deus. Entonces la primera cosa que nos trae la comunión es esa dependencia de Dios, Desarmar, de estar desarmados, tirar as armas, de bajar las armas, é estar com seu irmão. estar con tu hermano. Não se esqueça que Judas estava ao lado de Jesus, No se olviden que Judas estaba al lado de Jesús, mas ele assim mesmo participa da ceia. pero aún así él también participó de la cena del Señor. E ele explica algo importantíssimo. Y él explica algo muy importante. Ele disse: não tem nada mais pantote do que comer. Él dice así, no hay nada más pantote que poder comer. Não tem nada mais rotineiro. No hay nada más que sea de rutina que todos participen. Vocês devem comer pelo menos 3 vezes por dia. Ustedes por lo menos deben comer 3 veces al día. E olha se não come mais vezes. Y tal vez coman más veces que 3 veces al día.
E ele estava dizendo, Y él estaba diciendo así, toda vez, todas las veces que você for comer, que tú vas a comer, você vai fazer uma declaração. tú vas a hacer una declaración, Você vai anunciar tú vas a anunciar a minha morte mi muerte e a minha ressurreição. y mi resurrección. E o período que você vai fazer isso Y en ese tiempo que vas a hacer eso, é até que eu volte, hasta que yo regrese, até que eu venha. hasta que yo venga. Então participar da ceia Entonces participar de la Santa Cena, deve ser levada conosco para nossa casa. la Santa Cena debe ser llevada con nosotros para nuestro hogar. Quando você partir o pão em casa, Cuando tú vas a partir tu pan en tu casa, num momento tão difícil que vivemos, en esse momento tan difícil que estamos pasando, que abandonamos a mesa, que nosotros a veces abandonamos la mesa, cada um come como pensa, cada uno come como le da la gana, ele está dizendo pare, y él está diciendo pare, permaneça, permanezca, parta o pão. vamos a partir el pan. E lembre que eu vou morrer, Y recuerden que yo voy a morir, e na verdade já morreu. y en realidad ya murió. Naquela noite ele estava dizendo, eu vou morrer. En aquella noche él dijo, yo voy a morir, Mas hoje nós sabemos que ele morreu. pero hoy nosotros sabemos que él ya murió. Mas mais que isso, Pero mucho más que eso, a morte não pôde detê-lo. la muerte no pudo contenerlo. Ele ressuscitou. Él resucitó. Então, quando nós participamos da ceia, Entonces cuando participamos de la Santa Cena, nós estamos anunciando, nosotros estamos anunciando, declarando: declarando eso, Cristo vive. que Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. E isso faz toda a Y eso diferença. hace toda la diferencia. Ele vive. Él vive. Vive no teu coração, na Vive en tua tu corazón, casa, en tu casa, na tua saúde, en tu salud, nos teus negócios, en tus aonde negocios, você estiver. donde tú estás. Anuncie, Anuncie eso. declare: Declare. Ele morreu Él murió por meus pecados, por mis pecados, mas ressuscitou. pero resucitó. E hoje vive. Y hoy está vivo. E nós estamos aqui para fazer Y isso, nosotros estamos aquí para hacer para eso. anunciar Para anunciar que o Senhor venceu a morte, que el Señor venció la muerte. ressuscitou. Resucitó. E a última palavra hoje pertence a Jesus. Y la última palabra hoy pertenece a Jesús. Se você pode, fique de pé. Si tú puedes ahora, póngase de pie Tome do seu cálice. y tome el cáliz. Porque ele vive. Levante o seu cálice e diga: Ele vive. Levante tu Él cáliz y vive. diga, Él vive. Tome. Tome. Porque ele vive. Temor não há. Se você sabe, canta essa música. Si tú conoces esa canción, Mas cante. eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor amado, que privilégio, Deus, que privilégio, Señor amado, qué Senhor. privilegio, Señor. É Qué ser privilegio, fazer Señor. parte do corpo de Cristo. Pertenecer y hacer parte del cuerpo de Oh, Cristo. Jesus, obrigada, Senhor. Oh, A tua Jesus, palavra graças, Senhor. fala que quando
Cristo em nós é a esperança da glória. Tu palabra dice que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Obrigada, Senhor. Gracias, Señor. Louvado seja o teu Alabado nome, sea tu Jesus. nombre, Jesús. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo ano que se passou. Deus. Señor, te queremos agradecer por este año que está pasando. E queremos te pedir, Senhor. Y queremos pedirte, Em Señor, nome de Jesus. en nombre de Pai, Jesús, Que 22 que 2022 seja um ano, Senhor, sea un año, de Señor, unidade. de unidad, Que possamos ser um, Senhor. que podamos ser Oh útiles, Deus amado, que possamos ser como aquele pão dividido em várias partes. podamos ser uno y como un pan dividido en varias Que partes. se junta Y cuando se juntan e se tornam um. y se vuelve uno solo, Um só, Senhor. Em uno nome solo, de Señor, en Jesus. nombre de Jesús. Faz-nos um, Senhor. Háganos uno, Nós Señor. sabemos, oh Deus, que o desejo do seu coração, Senhor, Sabemos, Señor, que el deseo de tu corazón, é que Señor, tenhamos o mesmo modo de pensar, que tengamos el mismo modo de o pensar, mesmo modo de agir, la misma manera de que actuar falamos, Pai, a mesma coisa. y que podamos hablar de la misma manera. Ajuda-nos, Senhor, Ayúdanos, Señor, a sermos um, Pai. a ser únicos y Em uno. nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén. Graças, pastores. Obrigado, pastores. Queridos, eu queria chamar você que está aqui nesse lugar e você também que está em casa, Queridos, yo quiero llamar a ustedes que están aquí en la iglesia y también los que están en la casa, para que possamos fazer nesse momento uma oferta de amor ao Senhor. para que podamos ahora hacer una ofrenda de amor al Señor. Nós não vamos ter os nossos cultos no sábado e no domingo, Nosotros no vamos a tener los servicios el sábado y domingo durante este fim de semana. durante solamente este fin de semana. O outro fim de semana voltamos normalmente. El próximo fin de semana vamos a estar normal. Então, eu queria que... Eu vou, de fato, orar por você, Entonces yo ahora de hecho voy a orar con ustedes. pedindo para Deus abençoar você. Y voy a pedir que Dios bendiga a ti, Abençoe sua vida financeira. que pueda bendecir tu vida financiera. E eu queria que você fizesse essa oferta, não emocionalmente, mas como algo que você ora e pergunta: Senhor, quanto é que eu devo dar? Y yo quiero que tú hagas ahora esa ofrenda y entregue, no pensando lo que tú quieras, pero preguntan a Dios, Dios, ¿cuánto yo debo dar? E dessa forma eu creio que o Senhor vai estar te abençoando. Y de esa forma yo creo que Dios te va a bendecir. Pai amado, em nome de Jesus, Padre amado, en nombre de Jesús, eu quero abençoar a vida financeira de cada irmão e irmã que nos escutam, yo quiero bendecir la vida financiera de cada hermano y hermana que nos escuchan, de toda a igreja, de toda la iglesia, de todo o Ministério de Vida todo com el Vida, ministerio Vida con Vida, aonde estejam agora, Senhor. donde esté en ese momento, Rio de Señor. Janeiro, Londres, Río de Janeiro, Londres, Naples, Naples, Deerfield Beach, Deerfield Beach, Doral, Doral, aonde estivermos aqui, Senhor, donde estiver, ou nas estiver casas, nosotros, en los hogares, onde estiver, donde están, derrama da Señor, tua bênção derrama agora. de tu gracia, tu bendición. Levanta um povo próspero, Levanta un pueblo que sea próspero, mas principalmente fiel. pero que en realidad sea más que eso, sea fiel. Em nome de Jesus, En nombre de Jesús, nós abençoamos este momento. nosotros bendecimos ese momento. Em nome de Jesus. En nombre de Amém Jesús. Amén e amém. y amén.